E como é bom valorizar uma unção que Deus levanta para nos alcançar. É muito bom, sabia? Às vezes nós estamos diante de um poder imensurável operando e perdemos a noção do que está acontecendo e das pessoas que Deus levantou para nos alcançar. A minha oração é que você, como igreja, valorize, receba, honre, respeite o que esse casal tem para a sua vida. E nunca torne comum o que não é. Porque quando a gente torna comum o que não é, a gente para de receber. Amém? Receba tudo que Deus colocou na vida desse casal. Eles são uma bênção. Vocês amam os pastores de vocês? Amém. Vamos abrir. Eu estou aqui com 2 textos. Então, como está vindo aqui no meu coração 2 verdades, eu vou eu vou linkar essas coisas. Amém? Amém? Vamos para João capítulo 15. Evangelho de João, capítulo de número 15. Aleluia. João capítulo de número 15. Podemos ler? Aleluia. Todos encontraram? Vamos lá então. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, o que acontece? Ele limpa para que produzam mais fruto ainda. Só que há um detalhe aí no versículo 3. Ele diz algo para nós: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra te limpa, ou a palavra te capacita, te polda e te ajuda, te qualifica a produzir. O que ele diz? Todo ramo que estando em mim não produzir, ele corta e lança fora. Então você tem uma grande vantagem: você não vai ser cortado e nem vai ser lançado fora, porque a palavra já te limpou. Aleluia. A palavra te qualifica para produzir. Diga essa palavra comigo: produzir. Amém? Nós fomos criados por Deus para produzir. Tudo que para de produzir está morto. Até a terra, Deus abençoou no livro de Gênesis para que ela produzisse. Existe uma necessidade em nós para produzir. A Bíblia não nos ensina a nos preocuparmos e nem nos ocuparmos. A Bíblia nos ensina a sermos produtivos. Então você foi criado por Deus para produzir. Se alguma área da sua vida não está produzindo, ela não está ligada ao propósito da sua existência. Você foi criado para produzir. Nós fomos gerados para frutificar. O fruto do Espírito no livro de Gálatas 5,16 já nos mostra isso. Você é salvo, recebe a natureza de Deus para frutificar. Andar em amor, justiça, benignidade, domínio próprio. Isso já é natural para você. Nenhum de nós precisamos nos esforçar aqui para andar em amor, andar em paz, andar em benignidade, andar em longo ânimo. Por quê? Faz parte da nossa natureza. Natureza é algo inerente a um ser. Você não pode mudar a natureza daquilo que é. Ainda que você faça um enxerto numa planta, você não pode alterar a natureza dela. É apenas uma planta recebendo o enxerto de outra coisa. No nosso caso, nós fomos nascidos de Deus e temos a bela e maravilhosa, a incorruptível, a insofismável, a indestrutível semente. Aleluia. Esta é a natureza de Deus em nós. Diga para quem está ao seu lado: simplesmente frutifique. Fala para ele. Aleluia. Nós fomos chamados para produzir e frutificar em qualquer circunstância. Por isso eu quero te apresentar logo aqui alguns pontos para você valorizar sobre a frutificação. Primeiro, escreva aí se você quiser. Escreva:
Pode colocar assim: eu devo produzir. Pode repetir comigo. Eu devo produzir independente do ambiente aonde estou plantado. Diga: porque Deus não está interessado em mudar o ambiente. A nossa capacidade de produzir ela é tão poderosa que independente do ambiente a gente vai produzir. Lembra? Colocaram Daniel aonde? Na cova dos leões. Tipo, o que aconteceu? Lá ele não morre, ele produz. Em vez de ver a morte, os olhos deles são abertos e ele vê o que lá, o anjo do Senhor que está lá. Então, muitas vezes na nossa cabeça existe uma ilusão de Deus mudar o ambiente, mudar a situação, mudar a circunstância, mudar as pessoas. Mas eu tenho algo para falar para você: Deus não vai mudar o ambiente, Deus não vai mudar a circunstância, e Deus também não vai mudar ninguém. O que Deus vai mudar, na verdade, o que Ele quer que você produza, independente do ambiente que você está plantado. Nós somos o tipo de gente que vai produzir até em pedra. Ainda em qualquer lugar que você for posto, em qualquer lugar que você for colocado, em qualquer lugar que você chegar, você produzirá, você vai frutificar, porque você nasceu para isso. Não há nada que possa sufocar a nossa capacidade de dar fruto. Não há inferno, não há diabo, não há profundidade, não há altura, não há fome, não há espada, não há nada, nem coisas do presente, nem coisas do futuro, nem mesmo das coisas que possa ouvir. Paulo diz: porque eu estou bem certo de que nem mesmo a morte, nem a vida poderá nos separar de quem? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então para de pensar que Deus vai mudar pessoas, ou vai mudar um ambiente, ou vai mudar o cenário. Independente do cenário, você vai produzir. Catuque o seu irmão do seu lado e diga: meu querido, simplesmente produza. Fala isso para ele com fé, vai, produza. Diga: você foi gerado para produzir. Aleluia. Sabe, queridos, nessa noite a palavra para nós: Deus não está associado a nenhum tipo de improdutividade e nenhum tipo de estagnação. Se alguma coisa está estagnada na sua vida, pode ter certeza, isso não vem de Deus, não é alimentado por Deus. Deus não tem pacto com isso. Se você está vivendo de vitórias passadas, você está no seu passado. Mas lembra do que Paulo diz: uma coisa eu faço, não é Deus, uma coisa eu faço, eu abandono as coisas que para trás ficam e eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Sabe, o nosso futuro é muito mais glorioso e ele se esconde na minha atitude agora. Enquanto você está me ouvindo, eu posso prever o teu futuro pela atitude do teu coração. Eu posso ver como será a produção do teu futuro. Aleluia. Deus não vai mudar o cenário. Deus não vai tirar a gente da sua vida que você quer. Existem pessoas que vão se levantar na sua história, no meio do seu caminho, que são verdadeiros esmeris. Se você gostaria de pedir a Deus que elas desaparecessem, mas elas não vão desaparecer. Irmão Reagan fala de uma vez que ele pastoreava uma igreja, e quando ele deixou essa igreja e ia embora, ele chegou para uma irmã e falou para ela assim: olha, eu quero te agradecer porque você me motivou a orar muito. Ela deu muito trabalho para ele. E ele disse assim: eu quero te agradecer porque você foi uma excelente motivação para me orar. Então existem pessoas que vão se levantar, pessoas que vão te amar, pessoas que vão te suportar, pessoas que vão te provocar, pessoas que vão querer exercer domínio sobre sua vida, às vezes consciente, inconscientemente. Elas vão provocar uma situação, certamente, que vão querer, você vai querer pedir a morte muitas vezes. Lembra de Elias? O profeta do fogo fez fogo descer do céu, mas uma mulher extremamente encapetada, ela era muito encapetada mesmo. Jezabel, ela era tão endemoniada que não era o diabo que entrava nela, não, era ela que entrava no diabo. Mas eu vou te falar uma coisa: no dia que ela falou que ia ameaçar Elias, desestabilizou Elias. Elias, um profeta poderoso, com experiência com Deus, pediu a morte. Ele pediu a morte, ele ficou embaixo de uma figueira pedindo a morte. Ele estava depressivo, ele queria morrer. E eu sei que muitas vezes isso vai tentar bater sua porta. Você deve agarrar a palavra que você ouve aqui e entender que não existe terreno, não existe pedra, não existe nada em tempo ou fase ou estação
que possa impedir a sua produtividade. No momento que você se alimenta da afronta, se alimenta da circunstância, se alimenta do que o jornal fala, se alimenta do que as notícias que estão ao seu redor se levantam, então você para de produzir. Mas a Bíblia nos compara, sabe o que é o cedro do Líbano? Sabe o que é o cedro do Líbano? O cedro do Líbano é plantado nos lugares mais altos, e quando chegam aos vendavais, os vendavais chegam a inclinar o cedro do Líbano, mas não quebra o cedro do Líbano. Isso é um poder de, além de frutificar, ser resiliente. Nós temos essa natureza. Vão tentar inclinar você para uma direção, inclinar você para outra, roubar os teus frutos, os teus sonhos, mas tem um negócio: se algo se levanta hoje para inibir o teu crescimento, o teu fruto ou a tua frutificação vai vir muito mais carregada do que você imaginou, querido. Não há jeito para nós. Sabe, então para de bestagem, de bobagem, para de se alimentar da afronta de pessoas, e para de achar que você é o único condenado do universo, ou sofredor do mundo. Então você tem que sair dessa, meu querido. Sabe por quê? Porque você não tem tempo para ficar sentado na coxinha da vida, com a boca escancarada, cheia de dente, olhando para o que passou, contando a vitória de outros e a história de outros. Então levanta e frutifica. Chegou a hora, e os seus frutos serão benditos, maravilhosos, poderosos, viçosos, grandiosos. Olha para o seu querido irmão e diga: ei, de qualquer jeito você está sendo provocado a frutificar. Você já viu que cenário é um negócio interessante? Pensa comigo. Cenário, quem manda na cena? Não é o diretor? Se o diretor, ele vai determinar o que ele quer no roteiro. Ele não depende do cenário. Quando a gente entende que eu não preciso que nada mude ao meu redor para me frutificar, e que necessariamente nós fomos criados para frutificar, independente do clima ou da situação, o que acontece? A gente determina como vai ser a cena. Está me entendendo? Quem é o diretor da minha cena sou eu. O cenário não importa para o diretor. Quem manda é o diretor. Vamos pensar por um momento que você é o diretor e você é o protagonista da sua história. Você está vendo você mesmo atuando. Se você está sendo comandado por outro roteiro, certamente alguém está mexendo no seu roteiro que não é você. Mas quando a gente pega este roteiro aqui e a gente começa a governar as nossas atitudes, independente do cenário, a gente não vai encontrar mais culpados nessa vida. A gente simplesmente vai frutificar. Eu sou adepto de olhar para pessoas que ganham em qualquer circunstância. Eles estão sempre ganhando em qualquer lugar, tirando saldo, ponto positivo, colhendo, olhando para o melhor lado. Gente que apesar da dor faz canção. Gente que apesar de 10 desvantagens cria 10 vantagens. Gente que apesar da tudo que lhe aconteceu, ele faz livros, ele faz história, ele cria ideias, ele cria soluções. Ele não morre com aquilo. Eu vou te dar um exemplo. Uma pessoa que eu fico impactado com a história dela, Joyce Meyer. Muitos de nós conhecemos. Joyce Meyer foi estuprada pelo pai mais de 200 vezes, que ela lembra. Ela foi terrivelmente estuprada, literalmente. Uma das últimas vezes, um policial encontrou o pai estuprando ela no banco de trás do carro. E quando o policial aborda, sabe o que o pai fala para ela? Falou para ele, para o policial: olha, ela é minha namorada, você quer usar ela também? Ela tinha tudo para ser destruída, acabada, depressiva, uma serial killer de homens. Ela tinha tudo para ser uma derrotada. Mas hoje a voz dela é ouvida no mundo inteiro. Sabe, existem coisas que a gente lamenta, que na verdade não é nem o mínimo do ponto de sofrimento que pessoas realmente passaram. Eu estou falando sobre histórias devastadoras. Eu não estou falando de unha encravada. Eu estou falando de um empreguinho que a gente perde aqui. Eu estou falando de situações que a gente quer morrer, de situações que a gente quer colocar uma corda e acabar com a vida. Sabe o que ela fez? Ela percebeu que ela poderia frutificar. Sabe, meu querido, nós estamos com todas as vantagens necessárias para ter a melhor colheita da nossa vida.
Aleluia. Então não é um ambiente. Ela teve que conviver com o pai dela até mesmo antes do pai dela morrer. O pai estava no ambiente, mas ela não era a mesma do ambiente. Sabe o que acontece? Ela frutificou. Apesar da dor dela, ela frutificou. Eu também, claro, não me falta exemplos aqui para a gente poder observar. Moisés, um assassino terrível, matou um homem, foge, vestido de rei ainda. Uma desgraça. Passou 40 anos no Egito achando que era alguém, mais 40 anos no deserto aprendendo que não era ninguém, e mais 40 anos vendo o que Deus faz com ninguém. Aí ele volta para o lugar da vergonha dele e vai frutificar lá no Egito. Chegou no Egito com um jumento e uma vara para falar com o faraó e para dizer para o faraó: deixa o meu povo ir. Sabe o que Deus estava mostrando para Moisés? Que Deus não contabiliza quantas vezes você ficou igual a uma sarça sem arder. Uma sarça é um espinheiro velho que não produz fruto de nada. Mas quando Deus chamou Moisés lá no deserto e aparece para ele no meio do espinheiro pegando fogo, Deus estava dizendo: está vendo, Moisés, o que eu faço com a sarça que não produz? Sabe de uma coisa, querido? Nós não estamos aqui para contar o que foi, mas simplesmente para ampliar a nossa produção. Chegou a hora, e esse é o tempo, até o final desse ano, nós iremos ter grandes, pega essa palavra, grandes e poderosas colheitas. Olha para o seu querido irmão e diga: meu irmão, o cenário que você vive é propício para você frutificar. Aleluia! Quantos aqui vão arrebentar numa grande frutificação? A Bíblia está cheia de exemplos como esse, cara. Segundo, escreva aí: gratidão é a chave para a produtividade. Escreva isso: gratidão é a chave para a produtividade. Querido, sabe de onde nasce a desonra? Da ingratidão. Todo ingrato vai desonrar. Toda pessoa que é ingrata, ela não honra. Porque a ingratidão é um bicho, é um germe que está dentro. A pessoa está sorrindo para você, mas ela é ingrata. Sabe o que a ingratidão faz? Ela pega a afronta, escreve na pedra e pega o benefício, escreve na areia. Quando a água vem, pessoas ingratas não têm memória, elas são insaciáveis. Uma vez eu vi uma cena de tem um buraco no meio de um rio. Vocês estão me escutando bem? Tem um buraco no meio de um rio. Esse buraco é terrível. Tudo que passa por este rio ele engole. Tudo, parede, lata velha, lixo. É insaciável. No dia que eu vi aquele negócio no meio do rio comendo tudo, na mesma hora que eu estava vendo aquele negócio, Deus falou comigo: o coração de pessoas ingratas é igual a este rio, faminto e insaciável. Nada sacia o ingrato. Ele está sempre insatisfeito, por isso ele não produz. Ele não reconhece que ele está vivo, que ele respira, que ele anda. Por exemplo, passe a sua língua assim na sua boca, assim, ó. Tem algum câncer aí? Então por que você está com essa boca fechada aí sem dar glória a Deus aí? Vai. Eu estou te provocando, tá? É assim mesmo. Gratidão, cara, tu anda. Tu sabe o sonho de um paralítico, cara? Andar. Tu respira, você vê. Você tem mão, gente. Você acorda, você tem vida, você come. Você tem gente que abriu a porta para você passar. Pessoas se acreditou em você. Pessoas se te alimentaram e falaram: cara, eu acredito em você. Meu amigo, fica grato. Sabe qual é a maior gratidão de uma pessoa que hoje tem uma cama, um quarto para dormir? Acordar e pensar assim: cara, eu tenho um lugar para dormir, eu me alimentei, Deus habita em mim, cara. Pessoas gratas são felizes.
Elas são sempre olhando para aquilo que tem, fazendo festa com o que tem, celebrando o que tem. Aleluia! Elas estão vivendo o melhor da vida. Pessoas gratas produzem. Contrate só gente grata. E só case com gente grata. E só chama para o ministério gente grata. O ingrato, ele desonra. Judas era ingrato. Ele estava com a mesma unção, o mesmo milagre, o mesmo poder, o mesmo ambiente, a mesma glória, mas o coração dele era insatisfeito, era ingrato. Ele não celebrava o que tinha, ele não celebrava o que havia conquistado, ele não desfrutava daquilo que ele estava recebendo. Por isso era improdutivo, ele não produziu. Eu tenho uma história muito importante na minha vida. Eu tenho um irmão mais velho, Lázaro, meu irmão mais velho. Nós fomos morar juntos no Amazonas em 93. Eu sou cearense, hoje pastoreio a igreja no Amazonas. E em 93 nós fomos morar juntos. E eu tive muitas experiências boas com Deus e com meu irmão. Aleluia. E os irmãos, a gente ensina muito, amém? Amém? Quem está pegando aqui? Aleluia. Segura isso. Meu irmão, ele, aquela coisa de irmão, né? Quer mandar mesmo do mais novo. E o mais novo não quer se submeter muitas vezes ao irmão mais velho. Não é isso? Acontece também isso na igreja. Tu sabe se a pessoa está pronta ou não para o ministério é quando ela é advertida, ou alguém que ele acha que é um irmãozinho chega e dá um toque e você não quer ouvir. Ah, aquele negócio mexe com a gente. E aí, meu irmão morando comigo e tal, dando aqueles comandos, né? A casa era dele, solteiro ele, solteiro eu. E foi o que aconteceu. Um dia a gente estava debaixo de pressão, um bom tempo que a gente não comia um bom pedaço de carne, um bom suco, essas coisas que na época missionário passava. E aí, quando eu cheguei em casa um dia, estava um cheiro maravilhoso lá tomou a casa, um cheiro maravilhoso. A mesa estava um jogo americano para mim e para ele. Estava tudo bonito, um som tocando lá. E eu logo fiz o quê? Fui lá na cozinha, porque o cheiro estava bom. Era festa, só podia ser. Estava lá na mesa, tomate cortado, cebola, tudo bonito. E eu disse, deve ter alguma coisa muito boa para comer aqui. E eu me aproximei do fogão. E quando cheguei lá, era um ovo. Eu olhei para ele indignado, meu semblante caiu. Na época não tinha ideia que ovo era proteína, né? Essa febre do ovo hoje. Eu olhei para ele sério e disse, tudo isso aqui para um ovo? Ele olhou para mim e disse, isso é um ovo, mas é um ovo que vai valer a pena. Ali ele estava me ensinando que o grato celebra um ovo como se fosse, na verdade, a melhor picanha que ele já provou na vida. O grato vai comer feijão à luz de velas. O grato vai celebrar a família que tem, e em todas as coisas ele vê Deus operando, ele vê Deus frutificando, ele vê Deus agindo. O grato está sempre celebrando o milagre. O grato, ele produz, ele produz, ele produz. Agradeça pela casa, a vida, a família, a igreja que você tem. Seja grato. Quando você vê um ingrato, mantenha a distância, igual traseira de caminhão, porque o ingrato, ele é associado à murmuração, e todo murmurador, ele assassina o milagre dele. Todo murmurador, ele mata o seu milagre. Todo murmurador convida demônios para entrar na sua vida e comer o que está sendo gerado dentro dele. A murmuração é se focar no que não tem
Essas pessoas, elas não olham para o melhor lado. Isso não significa ser positivo, isso significa ser bíblico. Vem cá, os gigantes tomaram a terra. Deus mandou Josué e Caleb lá. O povo diz: a gente vai morrer. Josué e Caleb chegam e falam: nada, eles são para nós como um pedaço de pão. Quando todo mundo via gigante, Josué e Caleb via sanduíche. Eles tinham a capacidade de diminuir a dor, diminuir a pressão. Eles tinham a capacidade de subjugar a afronta e olhar para aquilo e desdenhar. Está pegando aí? Da mesma forma que Jesus disseram para ele: a menina está morta. Ele disse: não, ela dorme. Ele disse: para mim a morte dela é um sono. Para Josué e Caleb, gigantes eram um pedaço de pão. Não é que você vai negar a circunstância, mas você vai olhar para aquilo que parecia ser alguma coisa e não é nada. Você vai subjugar a situação que realmente é nada, e vai olhar para o que Paulo diz: graças a Deus que em Cristo, nós, pega isso, querido, nós somos conduzidos em triunfo. Nós vamos ser levados ao triunfo. Quem? Nós vamos ser levados ao triunfo. Olha para ele ao seu lado, olha para essa pessoa poderosa, dê um sorriso para ela e diga: meu querido, você está sendo levado, tangido, conduzido, guiado ao triunfo, ao triunfo, ao triunfo, ao triunfo. Sabe, não haverá mais espaço aqui nessa igreja. Sabe por quê? Porque você vai frutificar até em pedra. Você vai dar o seu fruto em todo lugar que você chegar. A vida de Deus, a gratidão vai se manifestar em você. Sabe, querido, já estou finalizando. Para você produzir, diga quem está ao seu lado. Terceiro, fala para ele: terceiro, as coisas que te acontecem com você, elas não acontecem a você. As coisas que acontecem comigo, elas não acontecem em mim. O que acontece lá não acontece em mim. O que acontece ao meu redor não acontece em mim. O que acontece extra ou externamente não acontece em mim. Lembra de José? Lançaram José num buraco, seus próprios irmãos. E um dia José estava trabalhando justamente na casa de um homem, Potifar. E a mulher de Potifar se engraçou com a pessoa errada. José foi justo, íntegro, correto, fiel, e foi preso injustamente 13 anos. O que aconteceu com José não aconteceu nele. O que aconteceu com ele não aconteceu nele, não mexeu com ele. José passa 13 anos lá na prisão, mas ele não se alimenta da rejeição dos seus irmãos, da praga da mulher de Potifar. Ele podia dizer: por causa dessa mulher aí, essa capeta aí, diz, essa demônio. Não. Mas o que ele faz? Lá na prisão, ele diz: eu vou produzir. Se torna excelente, ou seja, excede. Lidera na prisão, governa na prisão. Aí desce o padeiro do rei e o copeiro do rei preso. Em vez dele ficar no canto, murmurando e chorando e culpando todo mundo, sabe o que ele faz? Ele aproveita para produzir. Ele faz network na prisão. Em todo lugar que você é posto, seja na sarjeta, no paraíso, seja em qualquer lugar,
Deus sempre vai te dar a oportunidade e apresentar pessoas que serão chaves na sua vida. Então não rejeite. Você não sabe quem está do seu lado. Talvez ninguém soubesse que dentro do pequeno Paulo estava um quarto do Novo Testamento. Dentro dele estava Romanos, Gálatas, Coríntios, Filipenses, Filemão e aí vai. Você não sabe quem está do seu lado. Então não despreze quem você vê. Saiba e lembre que Deus chama as coisas que não são para confundir as que acham que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. Eu estava dizendo para o pastor Ranils, tudo é da mesma família, né? Ô saída boa. Pastor, com essa saída, eu me lembrei que eu fui fazer um casamento uma vez. Aí o casal queria tomar o cálice do vinho assim, né? Beleza, tudo bacana, tudo legal. Aí eu sou igual o pastor, casamento rápido, né? Porque o casal quer ir embora. Não quer casar, quer casar, mas quer ir embora. Não quer cerimônia. Aí sabe o que acontece? Na hora que eu fui pegar os cálices, tinha uma mosca nadando em um. E o cara filmando assim. Cara, Deus é poderoso. Eu peguei os 2 cálices e disse: vocês eram 2, agora será um só. Tem que frutificar, meu amigo. De qualquer jeito, cara, tu vai dar fruto, meu. Aleluia. Mas o pastor, aleluia, quando ele trabalhava no ministério, eu disse para ele: você era uma das pessoas mais improváveis, não desprezando a capacidade dele, escute, porque ele tirava fotografia, lidava no ministério 100%. Eu nunca tinha ouvido da boca dele, porque a gente conversava sempre: cara, eu tenho um sonho de ministério, eu tenho um sonho de pregar. Eu nunca na minha vida, quando eu soube que ele estaria aqui, nesse lugar, pastoreando essa igreja, e que eu vi a fotografia dessa igreja aqui, eu me surpreendi. Porque eu não estava desprezando, mas eu estava vendo nele, sabe o que? Aí tu vai pegar isso. Deus é especialista em surpresas. Você está pronto para Deus abrir a cortina para você? Está pronto para isso? Tá ou não tá? Ou você vai ficar como aquela mulher que sonha engravidar, e aí ela engravida, e ela começa a perceber que o corpo dela muda, e aí ela começa a ficar cheia de alegria, falando: estou grávida. Toda hora ela tira fotografias, tá lá no Face, Instagram, WhatsApp, ela mostrando a barriga dela. Passa esses 7 meses, 8 meses, 9 meses, ela está tão empolgada com a barriga que ela nunca fez um pré-natal. Aí a bolsa se rompe, nasce o menino, mas ela não sabe onde colocar. Ela não fez o pré-natal, ela não tem as vestimentas adequadas, ela não foi treinada para isso. Assim há muita gente grávida. Oh, eu tenho um bebê, um chamado, eu vou dar a luz. Quando a bolsa se rompe, não tem aonde cuidar desta criança, não tem alimento necessário. Fica a dica. Sabe de uma coisa? Quando Deus se coloca em alguma situação, pegue isso. Sempre você pode murmurar, reclamar da sua condição, ou você pode transformar isso. Transformar. E eu vou te dar exemplos da história, não bíblicos. Eu vou começar por aí. Você já ouviu falar de Machado de Assis? Aprendeu francês com padeiro. Nunca fez um curso superior.
Mas para hoje, para você fazer um curso superior, você tem que ler a literatura dele. Anna Keller, cega, surda, a criadora do Braille, fez universidade e filósofa. O mundo conhece, o mundo artístico conhece gente que passou por aí, que a gente fala, nasceu voltado para o sol, nasceu voltado para a vida. Não, irmãos. Nós temos na nossa história mais milionários que vieram do nada do que aqueles que tiveram herança. Olha para a Bíblia. Quem era Amós? Quem era Jeremias? Quem era Isaías? Quem era Pedro? Quem era Paulo? Gente que se divorciou da possibilidade, da condição, foi capaz de rejeitar até o berço da onde nasceu, não os pais, mas o berço aonde nasceu, para transformar lixo em glória, transformar vergonha em honra. A gente está com tudo para olhar para a vida e falar: essa é a minha hora. Eu vou me desprender de tudo que estava me amarrando. Eu vou largar, porque amaldiçoado tu não é mais. Tu é bendito, tu é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tem o maior, tem a unção. O que a gente vai fazer? Modificar. E eu vou finalizar agora dizendo isso. Jesus, como homem, nasce de uma família desprovida. Como homem, como diz Filipenses 2, capítulo 4, 5, 6, ele abre mão da sua deidade e assume a forma de servo, homem. Nasceu num gueto chamado Nazaré, filho de um carpinteiro e de uma mulher comum que não tinha uma profissão. Ele nasce, tem que crescer na graça, tem que crescer no conhecimento. Ele aprende pelo que sofreu. Aí ele vai crescendo. Foi tentado. No livro de Lucas 4. Começa o seu ministério poderoso. Mas ele aprova. Se tu olhar, eu falei isso na aula e vou lembrar aqui. Se tu ler Mateus capítulo 1, você verá a árvore genealógica de Jesus. Está lá na árvore dele. Gente boa, mas tem muita gente que não prestava na árvore dele. Jeroboão, misericórdia, o rei pavoroso, filho de Salomão. Jeroboão disse: o dedo mínimo, meu dedo mínimo é maior do que o polegar do meu pai. Oprimiu o povo. Está lá a raiz de Davi. A Bíblia não nega do que Davi fez. O lar de Davi foi comprometido e a Bíblia mostra isso. Está lá na árvore genealógica dele uma mulher chamada Raabe. E entrou nos heróis da fé. Só Deus para pegar uma pessoa dessa e botar nos heróis da fé, não é? Porque a gente não bota não. Agora Deus. Ele é a prova de que todas as nossas desculpas têm que acabar. Aonde você nasceu? Você não sabe da minha história? Talvez você fale. Muitos aqui não nasceram em famílias com nome. Muitos aqui talvez não sabem nem quem é o pai, nem quem é a mãe. Muitos aqui não foram desejados. Oh, meu bebezinho, nasce. Talvez você nasceu no erro, ou uma tabela mal planejada, sei lá o que, ou um do susto. Estou brincando. Pá, nasce. Talvez alguém diga que você foi um erro, uma desgraça. Muitos de nós ouvimos isso. Nós temos aí um exemplo dele, de onde ele nasce, de onde ele vem. Geneticamente, talvez na tua árvore genealógica tenha tido gente boa, mas ao menos, eu não sei, se seu pai o que ele era, o que seu avô era, o que eles falaram, o que disseram. Jesus acaba com essas três teorias que nós conhecemos hoje. O homem é produto do meio, o homem geneticamente traz o que o pai e a mãe era,
E nós temos essas teorias, mas em Cristo existe um valor acima de todos eles. 2 Coríntios 5,17, repita comigo isso com força. Quem está em Cristo, fala isso com toda a tua ousadia. Quem está em Cristo é uma nova criação. Diga, é uma nova raça. Diga, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo, 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 novo. Toda vergonha. Você foi recriado da miséria para produzir. João 1,12 diz: os quais não nasceram da carne nem do sangue, nasceram de Deus. Nasceram de uma espécie extra comum. Eu tive a oportunidade, vou finalizar agora, de conhecer um homem de Deus chamado Pastor Cris. Fiquei impactado com a vida dele. Pastor Cris, um homem muito poderoso. E ele disse algo que arrebentou com a minha vida. Sabe o que ele falou? Ele tem tanta consciência que está em Cristo, mas tanta, que ele disse assim: de vez em quando eu olho de cima da montanha para ver quão pequeno é o mundo para mim. Percebe a diferença? Percebeu isso? Olha o lugar elevado. Tem algo que nós vamos praticar agora para a nossa frutificação. E eu quero que você me escute direitinho. É uma prática, nós vamos praticar isso agora. E se você agarrar o que eu te ensino agora, todos nós, se estamos nesse lugar, vamos ser encharcados, tutis, da unção e da presença de Deus. Quando eu estive lá na África, eu vi milagres assim, ó. Eu disse: por que os milagres aqui são mais fáceis? Parece que o céu na África é mais poderoso que o céu no Brasil. Aí Deus disse: não. A questão lá é que quando você vai para lá, todo o seu ser está consciente. Seu espírito, sua alma, todo o seu ser está mergulhado no ambiente. Sabe o que falta num ambiente desse para Deus fazer coisas que a gente nunca imaginou num culto como esse? Absoluta consciência total do que está nesse lugar. Davi diz: porque diante de mim está o meu Senhor. Escute. Uma mulher de Deus chamada Maria F. Ether, ela praticava uma oração chamada a oração contemplativa. Nessa oração você não pede, você só olha para o Senhor e não fala nada. Experimente todo dia deitar e ficar 10 minutos imóvel na sua cama, deixando da ponta do seu cabelo, a ponta dos seus pés, consciente da presença de Deus. Sabe por que quando um depressivo entra no lugar, todo mundo sabe que ele está depressivo? Porque ele está consciente da depressão. Até as plantas recebem. Quando a gente fica consciente da presença de Deus, milagres é o nosso ambiente. Nós vamos ficar tão conscientes aqui da presença de Deus, nós não vamos nos mover nada, ninguém vai falar aleluia, ninguém vai falar glória a Deus, nem orar em línguas. Sério, pastor, sério. Você vai até esquecer quem está ao teu lado. Você vai ficar quieto. Deixar todo o seu ser consciente dos céus que estão agora abertos neste lugar. Esse lugar está cheio de anjos. Os céus estão rasgados aqui. Essa vai ser uma das mais poderosas experiências da tua vida.
Eu não vou tocar em ninguém, mas a glória de Deus vai arrebentar-te. Mas isso é para quem quer. E aprendendo essa vida com Deus, que você frutificará. Porque aqueles que confiam no Senhor são comparados a árvores cujas raízes são profundas, que darão fruto da estação, aleluia, certa, e as suas folhagens jamais secarão. Fica de pé.